E vocês acham mesmo que ia ser diferente? Primeira turma se une, unânime, condenação do ex-assessor do Moraes. Ia ser diferente, né? Primeira turma do STF, quem são os componentes? Quem são os ministros? Tudo amiguinho da esquerda, tudo aliado. Panela, amigo, tudo indicado pelo Lula. Aí acho que não vai prejudicar, condenar alguém que tenta mostrar alguma prova concreta das falcatruas deles. Ia ser diferente não, meu irmão. Escuta aí, ó. Talha Russin agora é réu no Supremo Tribunal Federal. Primeira turma decidiu de forma unânime. Esse é um personagem que foi alçado a baluarte aí da extrema-direita como alguém que poderia desgastar Alexandre de Moraes. Será? Graça, vamos falar um pouco, só introduzir aqui o assunto Eduardo Talhaferro. Eu acho até que vai ser interessante, porque talvez a gente tenha visões distintas sobre esse personagem. Quero te ouvir um pouco. Este é o homem. Vou relembrar aqui rapidinho, né, só quem é o personagem. Ele era assessor do Tribunal Superior Eleitoral quando Alexandre de Moraes era presidente do TSE. Como ele para lá? Ele foi indicado por um outro ministro ao Moraes como alguém que tinha expertise em buscas digitais, né, um trabalho de investigação digital. Como fake news e rede social já era um problema gigantesco àquela altura, o Alexandre de Moraes olhou o currículo e falou: obrigada, amigo, vão então aqui. E tá aí o pepino imenso que virou. Mas o Talhaferro, ele em termos de provas, por exemplo, para instruir um processo, um indício mais robusto de que o ministro, de alguma maneira, agiu de má fé, e isso, por enquanto, não apareceu, então a gente não vai discordar. Achei que a gente ia discordar. Isso por enquanto, não. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, ele é alvo de uma série de críticas que são muito bem feitas e muito pertinentes. Por exemplo, no próprio processo do Bolsonaro, eu acho que nas audiências, os advogados de criminalistas falam isso, nas audiências ele atropelou muitas vezes ali o Código de Processo, do jeito que ele do jeito que ele inquiria os réus. Isso é uma coisa, acho que é uma crítica super legítima. As do Talhaferro, acho que ainda falta substância. A gente vai ter oportunidade de, daqui um minutinho, tratar desse assunto com toda a densidade que ele merece, né? Mas por quê? Porque uma espécie de balão de ensaio que vem sendo utilizada, né, para mobilizar uma base, uma ala mais radical, que pode se impressionar com muita espuma e, no fim, densidade mesmo, ilícito, quebra de protocolo. O máximo que você consegue dizer assim: nossa, o rito cabe dentro do regimento do Tribunal Superior Eleitoral. Então, assim, mas, de novo, ele virou um instrumento de radicalização. Mas o Brasil virou a polarização. O Brasil não, eu acho que todas as grandes democracias ocidentais. Estávamos falando deste personagem, um personagem divisivo, Eduardo Talhaferro, ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Ele se tornou réu pelo vazamento de mensagens internas, de procedimentos internos adotados quando era o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Essas imagens foram utilizadas no entendimento da primeira turma do Supremo para tentar obstruir, embaraçar as investigações e o próprio relator da trama golpista, que é o ministro Alexandre de Moraes. Bom, vamos resgatar um pouquinho quanto tempo a gente tem aqui, porque, Graça, o Talhaferro, ele foi personagem involuntário de uma série de reportagens que traziam essas mensagens e, num primeiro momento, o protegiam como fonte. Reportagens que mostravam o quê? Troca de expedientes, muitas vezes envolvendo o próprio ministro, às vezes envolvendo o juiz auxiliar dele, às vezes envolvendo integrantes do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, quando presidente do TSE, com o Talhaferro. E aí as pessoas apontam assim: Moraes mandou assessor levantar provas contra X.
Então, Daniela, aí é que eu acho que eu acho que precisa separar o que é ruído, o que é substância. Qualquer pessoa que conhece um tribunal brasileiro, Tribunal da Justiça de São Paulo, Tribunal da Justiça de Alagoas, ou as cortes em Brasília, sabe que o ministro ou o desembargador, ele tem um conjunto de assessores e eles conversam entre si sobre os processos. Nada de errado nisso. O que não pode? O que não pode? Esse diálogo, ele ser com uma das partes. Ele ser com uma das partes, porque o processo ele tem que ser equânime. Mas, assim, decidir, trocar informação e documentos sobre causas que aquele gabinete específico está julgando é uma coisa que é esperada num gabinete de tribunal. E mais... Eu acho que tem que olhar, sei lá, rever o conteúdo disso de maneira independente para saber se houve ou não alguma, sei lá, quebra de processo, alguma ilegalidade.